Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica e hoje nós vamos conversar aqui a respeito do endividamento da nova classe média. Isso porque, em razão do governo ter adotado a estratégia de facilitar o crédito, baixando os juros para, elevando o consumo, combater os efeitos da crise mundial sobre o Brasil, surgiram várias interrogações. Será que esse processo pode levar a um endividamento crônico desse setor da população? Existe a necessidade de uma educação financeira da população? Essas e outras são questões que nós queremos colocar para o nosso convidado, que é o Dr. José Geraldo Tardan. Ele é o presidente do IBEDEC. IBEDEC é Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, a quem dou as boas-vindas aqui ao nosso programa. Participa desse programa minha colega jornalista Tânia Horman. Obrigado pela presença. Obrigada a você, Beto. Doutor Geraldo, esse crédito fácil e essa estratégia, isso começou lá no governo do ex-presidente Lula, né? Facilitar o crédito, estimular o consumo, fortalecer o mercado consumidor e, com isso, resistir às dificuldades que o cenário mundial está apresentando e parece que vai continuar apresentando. Como é que o senhor analisa essa estratégia? A medida adotada na época pelo presidente Lula foi de integrar ao mercado financeiro uma camada da sociedade que estava afastada dessa prática. Então, a primeira que ele chamou foram os aposentados. Então, os aposentados puderam, por intermédio do INSS e convênio com os bancos, comprometerem os seus salários em até 30% da renda. Isso deu o surgimento de várias instituições financeiras nesse setor. E deu também, como um primeiro sintoma já em 2008, 2007, o endividamento desse aposentado. E com um agravante nessa situação do aposentado, que quando as pessoas iam até o Instituto para a gente fazer uma análise da dívida dele, na questão do aposentado, geralmente não é ele que consome a dívida. Não é ele? Não. Então ele faz um empréstimo para pagar uma parte da faculdade da neta, o filho quer trocar de carro, só que não pagam a ele. Porque já vem descontado e ele fica assim, amargurando ali 60 meses, sem ter a sua capacidade total de solvência. Isso gera uma segunda dívida? Ele acaba para suprir as necessidades dele se endividando mais uma vez? Isso gera uma segunda dívida. Nós temos casos que é muito constante, então a pessoa tem que pedir para constar no contrato, tá? Vamos supor, você contrai uma dívida e o banco acompanha. A partir do momento que você tem nova margem consignada, porque você já pagou 30%, 40%, ele vai lá, renova o seu contrato e essa estratégia, eles renovam, eles fazem um cálculo que renova no mesmo valor da parcela anterior, e aí você não consegue identificar que é uma parcela nova, depositam na sua conta o saldo remanescente e você só identifica, quando você recebe o contra-cheque, está lá assim, 60, porque geralmente são 60 meses. Não, mas eu estava na 28, como é que eu voltei para 60? E aí o que acontece? Como esse consumidor, ele estava às vezes com cheque especial em aberto, alguma situação dessa, ele não tem o dinheiro para devolver. E aí ele tem que enfrentar novamente um novo contrato com renovação unilateral. Agora, esses processos, doutor Tardan, têm gerado aí uma divergência muito grande entre economistas. Alguns argumentam que é uma estratégia válida porque você acaba, no final das contas, fortalecendo o mercado consumidor, expandindo o mercado consumidor, que são cerca de 30 ou mais, 35 milhões de pessoas que passaram a consumir, sem terem condições, muitas vezes, para assumir a capacidade de compra direta. Como é que o senhor avalia a possibilidade alertada pela outra tendência dos economistas, que é de um endividamento crônico? Existe esse risco? Existe. Nós já temos uma tese defendida pela doutora Cláudia Lima Marques, que é chamado superendividamento. O superendividamento é aquele consumidor que, se ele fosse uma empresa, a situação dele era falido. E o que mais me impressiona em Brasília é que os servidores públicos estão nessa situação. Pessoas que geralmente têm bons salários.
Então, assim, se você for fazer uma análise no TJDF, aumentou muito um tipo de ação chamado insolvência. A insolvência é a falência da pessoa física. Insolvência civil. Insolvência civil. Isso implica em quê? O que acontece com o consumidor a partir desse ponto? O consumidor insolvente, ele, vamos supor, ele não consegue, ele que promove a autofalência. Então, vamos supor que ele ganhe, sei lá, 15 mil reais, tem 600 mil de dívida. Tá? O que ele faz? Ele entra com uma ação de insolvência, o juiz vai notificar todos os credores, vai marcar uma audiência de recuperação financeira, vai nomear um desses credores como se fosse um administrador da massa falida, e vão apresentar uma recuperação financeira para ele. Essa seria uma saída. E ele fica sem possibilidade de crédito, por exemplo, a partir dali? Durante 5 anos, ele fica com o CPF com impossibilidade de crédito. Agora, se ele tiver apenas um bem, por exemplo, que for a casa própria, isso é intocável. Não, isso é impenhorável. Doutor Geraldo, uma pergunta. O senhor, logo no início da nossa conversa, falou que a pessoa, ao chegar, o senhor estava falando do aposentado, que ao chegar ao IBDEC, com aquele problema, vem pedir uma orientação, uma ajuda. Esse é um serviço que qualquer consumidor pode procurar, qualquer pessoa que tem dúvida, dificuldade financeira, uma dúvida qualquer, uma dificuldade, pode ir lá? Qualquer orientação de relação de consumo, nós estamos lá para orientar e resolver. Uma consultoria, então? Uma consultoria, tá? O IBDEC é uma associação civil, porque agora era departamento, agora é secretaria. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor já sabia que só os PROCONs e o Ministério Público não dariam conta de atender essa demanda e possibilitou as associações civis de consumidores manter esse tipo de serviço. Então, nós fazemos negociação, intermediação, processos coletivos, tudo quanto é tipo de análise, orientação e prevenção, nós fazemos. Vou passar aqui para um outro ponto, doutor Tardan, questão dos cartões. Segundo a Confederação Nacional de Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, 74,8% das famílias brasileiras estão endividadas no cartão de crédito. O número cresce para 75,2% das famílias, nas famílias com renda de até 10 salários mínimos. Como comenta esse quadro? Isso ainda tem uma situação mais agravante com esse dado, que é o número de jovens que tem conta universitária e é fornecido a ele um cartão de crédito com 300, 400 reais, ele consome e não tem condição de pagar. Aí fica um jovem de 19 anos, eu sempre falo que no Brasil hoje, quem faz educação financeira hoje no Brasil? SPC e Serasa. Porque depois que você vai para o SPC e Serasa, você só pode comprar à vista. Aí sua vida acerta. Só aprende depois que dói. Só aprende depois que dói. Regula o seu consumo à força. Então, a gente tem muitos casos no Instituto de Consulta de pessoas que passam em concurso público, vão procurar emprego e não podem porque estão com o nome do Serasa. Aí tem que tentar uma negociação com a dívida. E o cartão de crédito, falta orientação mesmo. Ele é um ótimo instrumento de consumo. Porém, você deve consumir e pagar o valor integral. Tá? Porque são os juros mais altos no Brasil, eu acho que no mundo, é o cartão de crédito nacional. E o limite que é dado é muito alto, acima da capacidade de pagamento de qualquer consumidor. Esse fato de darem um limite tão alto, de alguma forma os bancos ou as instituições financeiras não deveriam ser um pouco mais responsáveis, até não haveria uma maneira de fiscalizá-los ou impedir que esses limites fossem tão tentadores? Na verdade, isso faz parte da responsabilidade civil do banco. Porque numa relação de consumo, você tem a que se chama a parte mais fraca, né? Que é o consumidor. Por quê? Porque ele está sozinho e não tem a capacidade técnica de informação do seu fornecedor. Então, esse fornecedor disponibilizando para ele, ele se sente ainda assim, que ele está sendo beneficiado, que ele é um cliente importante para o banco. Um status. Entendeu? Um status de ter um cartão, sei lá, Infinity, Prime, desses nomes que eles atuam. E, na verdade, falta, por um processo legislativo, uma norma de direito positivo, ou seja, criar uma lei responsabilizando o banco. Com a atualização do Código de Defesa do Consumidor, isso já foi sanado, mas ainda a gente tem que esperar ser votado e eu acho que a gente vai ter uma dificuldade muito grande de aprovar isso. E falando de inadimplência, a gente também tem pesquisas que revelam que o número de famílias endividadas reduziu, né? 56,8% em abril, passando para 55,9% em maio desse ano. Mas,
Em contrapartida, o número dessas famílias que são inadimplentes aumentou de 6,9% para 7,8%. São dados preocupantes? Lógico que são preocupantes. A partir do momento que você tem mais que 50% das famílias endividadas, é uma situação que você está numa pré-insolvência. Tá? E esse endividamento, por muitas vezes, a gente fala que tem dívida boa e dívida ruim. Dívida boa é aquela que você contrai para adquirir um patrimônio. E aí você se apertar, você vende patrimônio. Dívida ruim é aquela que você contrai para pacote turístico, para festa, para roupa. E a grande maioria que nunca tiveram acesso da classe média a uma viagem, hoje pode viajar pela facilidade, a planos de saúde, estão aderindo a plano de saúde e infelizmente, não estão tendo capacidade de pagamento. E isso único e exclusivamente por falta de educação financeira, porque você pegou 35 milhões de pessoas que nunca consumiram crédito e jogou no mercado. O mercado é extremamente agressivo, competitivo, na mão de 9 bancos e uma propaganda de marketing extremamente eficiente. Existe um livro, para você ter ideia, de uma tese que eu achei belíssima, uma tese de doutorado de um professor do Rio, que é a responsabilidade civil no empréstimo quando você tem celebridades fazendo a propaganda. Realmente, é uma pressão maior. Que é proibido em muitos países. Porque o que acontece? Aparece lá a Hebe Camargo falando que o empréstimo do Pan-Americano é uma beleza, ela nunca viu nada melhor. Com a credibilidade que ela tem. Com a credibilidade que ela tem. Parece o Raí falando que compra da casa própria pela Caixa é a melhor via de opção para você ter sua habitação. Então, isso traz uma credibilidade pesada, entendeu? Então, já se tem uma tese tentando responsabilizar essas celebridades por falência, por dificuldade financeira que esse consumidor venha passar com esse contrato. Por falar em bancos, eles argumentam que os emprestam a juros altos porque se defendem, se previnem da inadimplência, que é muito alta. Mas com juros tão altos, o que acontece é que o consumidor continua se prejudicando, porque ele termina pagando por um produto comprado a largas prestações, largo prazo, o preço que daria para comprar 2 produtos. Não há uma alternativa para essa estratégia? Existe, assim, na questão do banco, a função do banco é ganhar dinheiro. Né? O banco tem que ganhar dinheiro. É uma situação definida já, uma atividade deles. Mas é uma concessão pública do Estado. Não, é uma concessão pública do Estado. Tem certos limites. Tem limites. Tem uma missão pública. Uma forma, um limite que eu entendo é o que a presidente Dilma está fazendo, mas ainda de uma forma tímida, que é usar os bancos estatais para promover o fomento de crédito. Então o cartão de crédito você cobra R$ 130 de anuidade, aqui na Caixa a gente não vai cobrar anuidade. Entendeu? E começar a desonerar, porque o cartão de crédito não vive de anuidade. Ele vive da comissão que quem vende paga para ele. Claro. Né? Então, começar a corrigir essas curvas que tem desses empréstimos através de promover única e exclusivamente a concorrência. Tá? Uma outra situação, também a gente volta na mesma questão da educação, porque o consumidor ele não faz conta do juros, ele só faz conta se a parcela cabe no bolso dele. Então, ele tem que fazer conta de quanto que ele vai pagar. Então, sempre quando alguém vai lá, eu mostro, você vai comprar um carro que custa 21 mil, 60 meses, 42. Então, você está pagando 21. Quanto você ganha por mês? Ganho 3 mil. Tá bom, então dá R$100 por dia. Aí eu divido 21 mil por 100 e mostro para ele quantos dias ele tem que trabalhar só para pagar o lucro do banco. Aí o cara já começa a refletir. Mas a questão do banco, assim, reduziu os juros. Tudo bem, só que nos últimos 3 anos as tarifas bancárias aumentaram 3 vezes o percentual da inflação. E aí caberia ao consumidor também ser um pouco mais consciente e colaborar para frear de alguma forma o aumento das taxas desses serviços? Boicotar o banco, escolher melhor? A gente cai de novo na educação financeira, exatamente isso. Nós temos no Brasil a maior fidelização bancária do mundo. O brasileiro tem orgulho de falar que tem conta num banco há 25 anos, há 20 anos, há 30 anos. E, por muitas vezes, esse banco não lhe prestando um bom serviço.
como é o caso de pessoas que têm, vamos supor, conta no BRB. Mas nesse que ponto... é um banco atrasado tecnologicamente, que você tem que ir lá para fazer tudo. Mas nesse ponto, muitas vezes o comércio aceita melhor o seu cheque se ele for de conta antiga. Teve uma época que o consumidor passava por isso. Então, de alguma forma, também cai nessa situação. Mas né? hoje, quando você vai para outro banco, o seu cheque vai à data da abertura da conta anterior. Mesmo que esteja na folha 1, você Entendi. vai da anterior. Você preserva a data. E cabe o consumidor fazer isso mesmo. Não evitar consumir crédito, evitar pagar tarifa, evitar utilizar os serviços que pagam tarifas. O programa Agenda Econômica vai discutir no próximo bloco as altas taxas administrativas dos bancos e algumas possibilidades que agora surgem, a troca de contas, a renovação das dívidas. Fique com a gente.